Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Até aqui. As chaves, as chaves que funcionam, por exemplo, numa batalha espiritual. E a gente vai ver nessa palavra introdutória, a gente fecha nela no final, a gente vai ver esse contexto. Porque Pedro estava recebendo uma revelação do alto. E ele não entendeu naquele momento porque ele falou isso. Jesus entende e fala assim: a esta revelação, quando Jesus pergunta: quem diz os filhos do homem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela revelação veio do alto. Então houve uma ligação dos céus para Pedro ali naquele momento, para entregar aquela revelação. Era genuína do trono da graça. E Jesus então vai falando: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O reino do mal, desde o Éden, sempre existiu. Então não é o reino do mal que vem contra a igreja. É a igreja que vai de encontro ao reino do mal e vence, porque o reino do mal não prevalece. Porque quem edifica a casa de Cristo é o próprio Cristo. Glória a Deus. Então ele mostra a Pedro aqui que nós temos poder sobre as forças satânicas, amém? E que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então o céu guerreia ao nosso favor. Os céus guerreiam aos nossos favor, amém? Jesus tinha as chaves. E ele está dando essa instrução aqui, essa revelação, que até então o homem não entendia. E Jesus, ele está dando uma revelação de como funciona. Naquele momento, Jesus estava dando entendimento, que essa batalha espiritual, ele estava dando entendimento à igreja. Glória a Deus. Porque duas coisas que fazem a diferença nessa constante, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas as potestades, principados, é uma guerra espiritual. E é duas coisas que fazem diferença: é clamar ao Senhor e se oferecer a Ele verdadeiramente. Como? Clamar ao Senhor, orar, estar em comunhão. E se oferecer a Ele voluntariamente é: sujeitai-vos a Deus. Aí a gente resiste ao diabo e é ele que foge. Isto faz a total diferença. Mas às vezes, gente, os espíritos demoníacos, Satanás, agem nas pessoas que elas nem sabem que há um espírito demoníaco por trás de atitudes e comportamento. Muitas vezes, em maioria das vezes, as pessoas não sabem que há um espírito demoníaco, Satanás agindo por trás de atitudes e comportamento. Um exemplo do Velho Testamento, o rei chamado Rei Davi. Certo momento, Davi, ele teve uma ideia, ele pensou assim: eu vou fazer um censo em Israel, fazer uma contagem. Joabe era um dos seus assessores ali de guerra, e falou assim: não, rei, não faz isso não, porque isso aí está escrito, não pode ser feito. Ele falou: não, eu vou fazer. Olha só, o rei Davi. E aquilo, a palavra fala que Satanás o usou para fazer aquilo. Mas Davi não sabia que era Satanás que estava usando ele para acontecer aquilo. E houve uma consequência seríssima, porque o próprio Deus chega para ele e fala assim: eu vou te dar 3 escolhas, que você vai fugir dos seus inimigos por 6 meses, você vai cair na mão dele, ou morte, e Davi, ele fala assim: que eu caia nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, não nas mãos dos homens. E ele acaba escolhendo lá a terceira opção e morre. 70 mil, mais de 70 mil pessoas, um anjo vem. E começa uma consequência de que Davi falou e fez.
mas sem entender que era Satanás agindo ali. O próprio rei Davi, ele vai entender isso depois. Agora, por exemplo, eu falei aqui em reis, presta atenção no que eu estou falando, reis, governantes. No Velho Testamento também tinha um rei chamado Acabe. Ele não era um bom rei, era da genealogia ali, do sangue, né, dos herdeiros que iam governar, mas ele não foi um bom rei. Para piorar, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, que complica mais ainda a vida dele. Certa feita, Acabe ele fez acordo com outro rei chamado Josafá. Esse era um bom rei, Acabe não. E eles, em acordo, aí Acabe ele tinha perdido Ramate de Gileade, era um território, e ele queria conquistar isso de novo. Ele queria ir para a guerra e conquistar Ramate de Gileade. E aí ele chama Josafá e fala assim: vão junto comigo, vão guerrear comigo, porque eu estou com um pensamento aqui, quero esse projeto, quero fazer isso. Aí o Josafá fala assim: bom, os meus cavalos são seus, equipamentos de guerra, a gente se une em força e vamos guerrear. Mas vamos fazer o seguinte, Josafá fala para Acabe: vamos perguntar a Deus, vamos consultar ao Senhor. Aí Acabe fala assim: tá bom. Acabe tinha os profetas dele, e misturava ali também com os profetas de Jezabel. E aí reuniu para perguntar a Deus se eles poderiam ir ou não para a guerra. E fizeram uma reunião, a reunião de vasos, já viu? Vamos ao culto, reunião de vasos. Só profecias. E todos os profetas começaram a revelar: essa vitória é tua, pode ir, está tudo certo, Deus está aprovando. Aí Josafá ouviu tudo aquilo, aquele monte de profeta falando que sim, ok, era de Deus e vocês podem ir, que a vitória era certa. Josafá pergunta assim: você não tem mais nenhum aí não? Porque é uma pessoa que não tem muita certeza, então vai, porque Deus conhece o amanhã e sabe todas as coisas, e principalmente nessa questão de batalha espiritual. E aí Josafá fala assim: você não tem mais nenhum aí? Aí Acabe fala assim: tem um, é ruinzinho, meu amigo. Esse daí não fala nada de bom para mim, só profetiza coisa ruim. Aí Josafá: tá, mas chama ele. Ele fala: pai, só profetiza coisa ruim, mano. Estou falando, os caras aqui não querem só profecia, glória a Deus, vai comprar carro, vai ter vitória, e não é. Aí chamaram o outro profeta, o profeta que Acabe não gostava dele, mas Josafá pede para chamar, é o tal de Micaias. Vai ser mostrado aqui, por favor, para a gente entender aqui no contexto bíblico. 2 Crônicas 18, versículo 12. Josafá quis mais discernimento, e ele pergunta se tinha algum outro. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 12. Eu vou ler aqui, vai sendo mostrado aqui. O mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, fala o que é bom. Aí foram chamar esse tal de Micaías. O mensageiro foi chamar Micaías e falou assim: rapaz, Acabe está chamando, tem um projeto aí, está lá com Josafá. Todos os profetas que estavam lá profetizaram coisa boa, tudo está concordando com o que é de Deus. Chega lá e fala o que é bom. Olha a instrução. Aí Micaias vai. No versículo 13, porém Micaias disse: vive o Senhor, que o que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Ele chega lá no versículo 14, vindo, pois, ele ao rei, e este lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade, à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: subi e triunfarás, e serão dadas na vossa mão. Aí chega Micaias e fala assim: iremos a Ramote. O rei pergunta: nós vamos para Ramote de Gileade? Ele falou assim: vai, e subir lá vocês vão prosperar e serão dados nas vossas mãos.
Aí Acabe ficou com raiva, porque Acabe tinha falado, ele só fala coisa ruim para mim. O cara vem e começa a falar uma coisa boa. Acabe já tinha o projetado o preconceito para Josafá sobre aquele profeta. E ele foi instruído, chega lá e fala coisa boa, rapaz. Aí ele fala, não, pode ir. Aí Acabe faz a segunda pergunta, a segunda questão, 18, versículo 15. Fala assim, e o rei lhe diz, até quantas vezes te conjurarei para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Rapaz, aí Acabe ficou com raiva, até quantas vezes vou te pedir para que não me fale, senão a verdade do Senhor? Você vem perguntar a Deus, você quer resposta de Deus para o teu projeto? Então tá, então vamos ter seriedade em tudo que Deus falar. Aí Micaias fala o que realmente iria acontecer. No versículo 16, então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm Senhor, tornem cada um em paz para a sua casa. Olha o que Micaias está falando. Você quer saber o que Deus está falando? Deus está falando que, aí ele descreve uma visão. Eu via todo mundo disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor, sabe? Aquela monte de ovelhas sem pastor. Ele está descrevendo um cenário. Ele está falando na cara do rei. Aqui está uma bagunça de governo. Estes não têm Senhor. Espero que cada um volte para a tua casa, porque não tem vitória nenhuma. Micaias começa então a contar o porquê que ele disse isso. Porquê daquela visão. Falou assim, só vi confusão. Tem um rei, esse rei Acabe, está todo mundo sem governo aqui. Mas por que todos profetizaram aí coisa boa? No versículo 18, disse mais, ouve a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. Glória a Deus. Então ele está tendo essa revelação direta do trono. Versículo 19, e disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba à casa de Ramate de Gileade? Um dizia dessa maneira e o outro dizia de outro. Então tinha um exército ali de Deus, um estava falando uma coisa, outro falando de outra. Aí de repente, no versículo 20, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? É tipo aquela reunião de Jó. Estavam os anjos de Deus e de repente veio Satanás. Saiu um espírito e fala assim, eu consigo enganar eles. Aí a pergunta, com quê? Versículo 21 está a resposta. Então ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Daquela reunião lá celestial, sai um espírito e fala assim, eu consigo, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. A pergunta era, o início daquela reunião de profecias, nós vamos para a guerra, nós vamos ter vitória, todos vão, Deus está no negócio, podem ir. Josafá fala assim, tem mais alguém aí não? Estou sentindo alguma coisa aqui que não... Falou, não, tem uma, mas não fala coisa boa. Aí chama Micaias. Micaias realmente vai e dá a direção. Todos que falaram é um espírito de mentira. Por quê? Porque é o mesmo espírito. Os profetas, agora entenda uma coisa, os profetas não são chamados aqui de falsos profetas. Eles não sabiam o que eles estavam falando era de Satanás, era um espírito de mentira. Eles achavam que estava falando o que era de Deus. Por quê? É um espírito de mentira, os profetas não sabiam. E lembra-te, tanto na terça como na quinta, foi falado o seguinte aqui,
Os mesmos espíritos que os discípulos combateram, que rodeiam esse mundo desde a queda, são os mesmos do passado e os mesmos também de hoje, porque os espíritos não se dão em casamento, não se procriam, é os mesmos. E é o mesmo espírito de mentira, porque uma pessoa, quando ela tem um espírito de mentira, esse espírito controla essa pessoa. E ela fala mentira sem controle. Tipo assim, falei, vou falar. Não tem um dito assim, mente nem sente. E é interessante que as pessoas também usam um sofisma muito complicado, assim, aonde há fumaça, há fogo, porque tem meia verdade ali, tem alguma coisa também que pode ser verdade. Conta uma mentira, não, mas tem alguma coisa que pode ser verdade. Não tem mistura de mentira e verdade. Tem um que é pai da mentira, tem outro que é verdade, é Jesus. Os dois não andam juntos. Você conhece a verdade e a verdade te liberta da mentira. Amém? Agora, são os mesmos demônios e as mesmas estratégias. E é interessante que qualquer um, não só para aqueles reis, qualquer um pode estar na mão desses espíritos. Para você ter uma ideia, quando eu falei de um rei chamado Davi, que fez algo porque Satanás o conduziu ele fazer sem ele saber que era Satanás, e cai numa consequência difícil para Israel, ele era o governante. Aí nós estamos falando agora de dois reis, Acabe e Josafá, que estavam sendo enganados. Acabe morre nessa batalha, estão sendo enganados por espíritos de mentiras, demônios, diante de governos. É tão interessante isso, e é tipo os mesmos espíritos. Olha o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 13. Para os governantes atuais e os futuros. Apocalipse 16, versículo 13. Você está aí? Amém. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, são três aqui, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14. Porque são os espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Governos com espíritos de mentiras, espíritos demoníacos em governantes. Onde é a reunião? Lá era de Acabe e Josafá. Nos nossos dias, na ONU, em conselhos, em todos os líderes políticos que são usados para isso. Hoje nós temos uma guerra de Ucrânia e Rússia. A coisa é tão bíblica que a Rússia, em acordo com a China, está lá que estas potências elas irão subir. Os Estados Unidos vão cair. E isso é bíblico. Isso não é jornalzinho G1, essas porcarias aí não. Não, isso é bíblico. E esses governantes, ele tem os mesmos espíritos que os convence. E só que esses espíritos, eles vão fazer prodígios. Hoje é diante de um pequeno território chamado Ucrânia. Só que a China e a Rússia, elas vão se juntar para um dia batalhar contra Israel. E os prodígios é que os outros países vão concordar, porque são sinais, falam, não, vocês estão certos, nós vamos batalhar. E é aí que acontece a batalha do Armagedon. Olha como a nossa história se desenha, é os mesmos espíritos. Os mesmos espíritos em governadores, não estou preocupado que está filmando, governadores, prefeitos dos nossos dias. Mesmos espíritos que colocam moda, mesmos espíritos que dizem amiguês, o português embolado, o todes, essas coisas ridículas, demoníacas,
Você está aí? É o mesmo. E está lá para escrito para futuro. E o que acontece hoje? Por exemplo, farão prodígios e as pessoas vão acreditar e sair atrás dessas potências. Só que, nesta batalha aqui, segundo a Bíblia, a gente tem uma boa notícia, e para você que vai estar ouvindo essa mensagem, nós vamos estar com Cristo nas alturas, com poder em glória, e só assistindo a derrota do inimigo, porque nessa batalha, Cristo é vitorioso. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui nesse domingo, no dia 6 de março, e batalhamos. E numa batalha espiritual, como nós prevalecemos? 1 João capítulo 4, no versículo 1. 1 João capítulo 4, no versículo 1. Você está aí? Amém. Amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Não creia em todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. Versículo 2, 1 João 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Não acredite em qualquer espírito, gente, isso aqui não é só para falso profeta, não. É em tudo, numa mesa de reunião, numa mesa de almoço. O que está sendo dito dentro de uma casa? Que espírito está agindo naquela pessoa para pronunciar aquelas palavras? E muitas vezes coloca aqui como se fosse de Deus. No relacionamento, no local de trabalho, provai os espíritos. Provai os espíritos de como é difícil, porque Davi foi enganado. Todos aqueles profetas estavam sendo enganados, porque havia um espírito de mentira, e a gente fica ouvindo conversinhas. E a cabeça fica poluída com um monte de coisa. E a gente acredita às vezes até que é Deus. De Deus, porque isso é de Deus. Pois é, eles também estavam falando que era de Deus. Até que falava que não, você está ouvindo, é de Deus? Vai dar uma confusão, vai todo mundo disperso. Você está aí? Agora quando fala assim, como que a gente conhece? Ué, está aqui, ó. Todo aquele espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. Como? Não é só para se perguntar ao espírito, quem está aí com as reuniões, né? Quem está aí? Você vem em carne, Jesus vem em carne, você com fé? Não. Se entregar uma coisa de Deus, você foi numa igreja, recebeu uma revelação, se entregaram uma revelação, aquela pessoa que te entregou, ela confessa que Jesus Cristo vem em carne? Como assim, pastor? Jesus vem em carne, e o que está escrito? Andai como ele andou. Essa pessoa fala igual Cristo, vive, pelo menos tenta viver igual Cristo, o comportamento dela é de cristão verdadeiramente, a vida dela transformada em Cristo, aí a gente tem que provar se isso é de Deus. Essa é a prova. Porque às vezes ouve de alguém, não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amargosa. Não dá. Não, mas é porque Deus usou. Prova se essa pessoa, vê a história dessa pessoa. Mas eu não sei, a pessoa falou, mas aí vai testificar, porque só você e Deus sabia daquilo. E aí, talvez aquele momento, Deus está usando um totalmente desconhecido, você não tem como ver a vida dessa pessoa. Mas aquilo vai te testificar, igual Josafá fala assim, não, vamos tirar as provas dos 9. Não vamos ouvir qualquer coisa e vamos perguntar se realmente é de Deus mesmo. Eu quero andar como ele andou, porque eu não posso, porque a nuvem tem que me guiar. A nuvem do Espírito tem que me guiar, a mão de Deus tem que me guiar. Se Ele fala que é para comprar, se Ele fala que é para vender, se Ele fala que é para agir, eu tenho que perguntar, porque senão passo errado, eu vou continuar dando com a cara na parede e me quebrando o tempo todo. E o demônio, ele não vem para te ajudar, ele vem para matar, roubar e te destruir. Você está aí? Amém.
Andar como ele andou, procede da mesma maneira, glória a Deus. Olha só, versículo 3, 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Amém? Amém? Você quer, olha o teste. Vamos voltar lá naquela reunião de Acabe e Josafá. Olha que teste interessante. Todo mundo ali, a reunião de vaso. Marcaram um culto, profecia, é de Deus, tal. Vem o outro lá, fala, não. Vocês estão tudo, falar para todos aqueles profetas, vocês estão tudo com espírito de mentira. O cara arrumou uma confusão. E olha como as pessoas agem. Olha, volta lá, por favor, 2 Crônicas 18, 22. Porque qual era o motivo daquela guerra? Cobiça. Um projeto que Acabe queria, por pura cobiça, Ramate de Gileade. Porque ele havia perdido, ele queria conquistar de volta. Por pura cobiça. Não era para ajudar as pessoas, não era por pura cobiça. E ele estava chamando Josafá para ir com ele. 2 Crônicas 18, 22, aí chegou um outro lá, ó. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal ao teu respeito. Micaias fala isso. Sabe o que acontece? Quando você fala a verdade, as pessoas estão tão cegas espiritualmente, tão surdas espiritualmente, e elas não querem, elas querem ficar com o que elas acham que é delas, que Deus está falando na vida delas. Olha o que acontece no versículo 23. Então Zedequias, o outro profeta lá, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaias no queixo, e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Vê esse outro aqui, Zedequias, e deu uma porrada na cara de Micaias. Estava reunião lá para buscar as coisas de Deus. E ele fala o seguinte, como você fala que eu estou falando não é de Deus? Como que o Espírito Santo saiu de mim e foi para você? Olha aqui, tudo que acontece, que você ouve de alguém, e essa pessoa ela tem o que? Ira, não procede de Deus. Irai-vos e não pequeis. Ele podia até ficar com raiva, mas não dá o soco. Ele deu lugar ao diabo. Quem é que estava certo aqui? Zedequias ou Micaias? Você está aí? Porque as pessoas ainda vão falar, como assim? O que eu falei é de Deus. Eu sou um vaso, eu sou cheio do Espírito Santo. Então prova. Quem vai provar? Ele, não eu. Porque está falando para a minha vida. E o meu Deus não é um Deus de confusão. Você está aí? Você está pelo menos aprendendo alguma coisa aqui hoje? Amém? Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. E as pessoas, como são presas fáceis nesse mundo? Principalmente com coisas espirituais. O profeta Zedequias aqui, ele estava falando que estava cheio do Espírito Santo e deu um soco. Né? E Zedequias cheio de orgulho, porque contrariou a palavra dele. Você fala a verdade para as pessoas e ainda se apanha por causa disso. É difícil. Provérbios fala assim, instrui um tolo e ele vai zombar de você. Instrui um sábio, uma pessoa sábia, mesmo que aquilo seja pesado naquela hora que ela está ouvindo, ela vai se tornar mais sábia. E aí a gente fica com a Bíblia. Amém? Amém? Agora, quantas vezes a gente para, gente? Você entra em certas guerras por vaidade. Acabe queria Ramate de Gileade por pura vaidade. E ele ouviu que era de Deus e Deus não estava no negócio. Como assim, pastor? Mas como eu já entrei em guerra por vaidade? Ficar pensando em projetos, ficar analisando em projetos, ficar pensando naquilo e aquilo e aquilo, falando, não, isso tem que fazer, ou eu tenho que comprar aquilo, e isso é de Deus. E você coloca e pergunta lá, aquelas consultas mais ou menos, assim, é de Deus, e faz. E aquele negócio depois só te traz dores, perdas. Por quê? Porque eu pedi, mas pedi mal, para gastar em meus próprios deleites.
minha própria vontade. E a gente não sabe muitas vezes como pedir. E por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente passa um tempão analisando, pensando, e a gente chega numa conclusão que é de Deus, mas o nosso coração, quem o conhecerá? Ele é o mais enganoso de todos. Eu senti que veio do meu coração. Não tem que vir do meu coração, nem do teu, tem que vir do trono da graça, do coração de Deus para as nossas vidas. Porque Ele sabe o que é melhor. E às vezes por pura vaidade, a gente faz. Amém? A gente entra em guerra que não era para entrar. Você está aí? Amém? Você pode até estar querendo algo novo, uma mudança, mas tem caminhos que ao homem parece direito, mas no seu final é caminho de morte, como foi para Acabe. Quando você não prova os espíritos, você passa às vezes um tempo pensando e tomando posição, decisão, e às vezes isso está errado. Por exemplo, se você estivesse ali naquela reunião de profetas, você estaria concordando, gente, porque eles não sabiam que era um espírito de mentira. Amém? Porque a gente lê aqui a história final, todo o enredo, e fala, nossa, como é que podia, né, acreditar nisso? Eles não sabiam, e tem muita coisa. Davi não sabia. Mas Jesus foi dando a chave, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Como para a gente não dar lugar a Satanás, nós temos que estar sujeito a Cristo. O que Cristo fala, o que está escrito, isso é verdade, essa verdade que nos liberta. O que passar disso aqui não vale. Sujeito a Cristo é isso. É os mesmos espíritos que agiram naquele tempo, são os mesmos que agem hoje. Você lembra como eu falei que a gente ia voltar na palavra introdutória, quando Jesus estava falando para Pedro? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é a chave para entrar no reino dos céus, é a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será desligado no céu. Vamos voltar lá, por favor, Mateus 16, versículo 16. Se você está aí, dá um glória a Deus. E Simão Pedro respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus faz uma pergunta a Pedro, olha o que Pedro responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os profetas falaram o quê? Vai, pode ir, que você vai ganhar. E aí veio outro profeta e falou assim, não, isso não é de Deus, teve um espírito de mentira que agiu. Olha como Cristo fez a prova. Mateus 17, e Jesus respondeu, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. O que você me falou, ele provou o Espírito. O que você me falou não veio de você. Você já entendeu a chave. Você falou aqui na terra, foi ligado no céu. Está em conexão direta. Você sabe. Quantas profecias eu já recebi. E coisa de 3, 4, 5 segundos, identificava que era de Cristo. Porque só eu e Deus sabia daquilo, e aquela conexão vem e te revela que aquilo realmente está em Deus, não é do teu coração. Você sabe. Como também as pessoas sabem, só que às vezes elas gostam de ser enganadas. Mas está tão ruim, que falou, amém, eu acho que é isso mesmo, eu não entendi muito bem não, mas eu acho que é de Deus. Jesus, ele prova os espíritos aqui. Aí, ele fala no versículo 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, versículo 19, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Você percebe a ligação da chave da resposta aí? No Velho Testamento eles não sabiam, agora a gente sabe. Esta é a chave para a batalha espiritual. Esse é o discernimento. Glória a Deus. Agora a chave, ela se desconecta muito fácil. Muito fácil. Tem algumas operadoras de celular, né? Tem Vivo, TIM e tal. Tem algumas operadoras que são mais fracas.
tem certas regiões que elas desconectam muito fácil. Tem umas que são mais torres, uma conexão. Para Pedro aqui, foi uma desconexão muito rápida também. O discípulo. Ele fala algo que veio do céu, e no mesmo dia, quase ali talvez no mesmo momento, ele fala aqui no versículo 21, Jesus começa a falar, Mateus 16, versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o que Jesus começa a falar. Gente, ele começou a mostrar aos discípulos que vai ir a padecer muitas coisas, iria sofrer, iria ser acusado, condenado, ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro agora, ele estava se achando. E no versículo 22, Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Jesus fala assim, né? Para Pedro. Vem cá, Lano, você é o Pedro. Jesus fala para Pedro: rapaz, o que te revelou? Não, eu sou Pedro, você é Jesus. Quem te revelou? Jesus falando com... Não, você falando para mim que o que tinha revelado era dos céus. Aí Jesus começa a falar com Pedro. Pedro, os discípulos. Pega isso aqui, vou abrir esse parênteses. Essa geração, ela não gosta de ser, como é que fala uma palavra assim? Ela quer que tudo funcione, se decepcionar. Criança, às vezes, os pais ficam lá botando celular, não gosta de ser... Me fugiu a palavra, vai, me fala alguma aqui. Contrariada. Esposa é esposa. Contrariada. Não faz isso, porque eles não aprendem a sofrer. Aí Jesus está falando assim, o negócio vai ser difícil e tal, eu vou morrer. Pedro tomando a parte, ele pegou, você é Jesus, pegou Jesus aqui, mas vem cá, rapaz. Faz isso não, rapaz, tem compaixão de ti, a parte que os outros estavam lá. Você não leu autoajuda não? Palavra negativa, rapaz, só atrai coisa ruim para você. Deus não quer isso na sua vida não. Negócio negativo, não vai acontecer isso não. Leu aí livro de autoajuda, não pode ser assim não, entendeu? Vai firme, rapaz, Deus é contigo. Pedro estava agindo como anticristo. Se Jesus fala, ele aprendeu isso na ceia. Fiquem um pouquinho, por favor. Se Jesus fala, acabou. Não é o meu coração. E o que Pedro estava falando de errado aqui? Me diz. Nada. Fala, não, rapaz, firme. Que isso, Jesus? Vai acontecer isso com você não. Morrer, esse negócio aí, não, negativo demais. Pensa firme, pensa positivo. Não estava nada de errado. O que Jesus faz? O próximo versículo, por favor. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus ouviu isso de Pedro, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Ele não olhou para cima, ele não olhou para baixo, ele não ficou com a cabeça baixa, ele foi direto aonde Satanás estava, ele foi direto no demônio, ele voltou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Satanás estava em Pedro. Ele não ficou, não, para trás de mim, Satanás. Ele virou-se, voltando-se, disse para Pedro: o Espírito está agindo aqui. Quando você tem discernimento, você sabe o local exato, o ponto exato, aonde que você caiu, aonde você falhou e aonde que você está errando. Com discernimento espiritual, a pessoa que tem discernimento espiritual, a pessoa que é... Obrigado. Você era... Jesus, obrigado, Jesus. Eu era Pedro.
A pessoa que tem discernimento espiritual, ela discerne de todas as coisas e de ninguém é discernido. Você sabe exatamente o ponto, talvez, na família onde Satanás está usando. E o próprio Jesus fala isso, voltando-se para trás de mim, Satanás. Sabia exatamente onde o demônio estava. Amém? Você não compreende as coisas que são de Deus. Você só aceita as coisas que são dos homens. Está vendo isso aí? Você gosta das coisas que são dos homens. Pedro achou que era uma boa ideia. Ele não estava falando coisa ruim. Percebe? Mas dessa vez houve uma desconexão dessa chave. Ele não provou os espíritos para falar aquilo. A chave foi nos dada. Pedro não sabia que o diabo estava falando através dele. Gente, nós estamos falando aqui de um apóstolo. De um apóstolo. Que pouco antes falou uma coisa do céu. E agora estava falando através de Satanás. Satanás estava falando através dele. Como que a gente disser um negócio desse? Como que é uma linha tênue? Como que é complicado? Como é uma batalha? Às vezes tem coisa boa que você ouve, certas coisas boas, você pensa que é Deus. Acabe estava pensando que era Deus. Era um espírito de mentira. Nós estamos numa ceia. E o que a ceia fala? Examinai a si mesmo, para comer do pão e beber do cálice. Qual é o alerta assim, para as nossas vidas? Provar os espíritos, examinar todas as coisas, cada passo. Para a gente terminar, 1 João capítulo 4, versículo 4. Se você puder e se desejar estar de pé. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencidos, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Glória a Deus. E nós estamos aqui, tanto na terça, como na quinta, como hoje no domingo, falando sobre essa batalha espiritual. E tomara em Cristo Jesus que você tenha aprendido algo e que saia daqui mais preparado, mais instruído, mais experimentado nessa guerra. E comece a analisar o que você está ouvindo. Comece a analisar o que está te falando. Nós temos uma conexão direta com o trono da graça, Jesus Cristo. E por mais que a gente não entenda certas coisas que o Senhor está falando das nossas vidas, fique com aquilo que o Senhor está te falando. Mas eu estou tão fraco espiritualmente, eu estou tão assim espiritualmente. Hoje o Senhor está renovando, é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Glória a Deus. E ceia é renovo e é restauração. Se Jesus não voltar, próxima terça a gente continua. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor.